Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num período que, sério, construiu as bases do nosso pensamento ocidental, a patrística. É que, nessa época, os primeiros pais da igreja, eles foram tipo os arquitetos de uma nova forma de pensar. E o desafio deles? Olha, era monumental. Construir uma ponte entre a fé cristã, que estava nascendo, e a razão da filosofia grega, que já era super estabelecida. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é a seguinte: como é que uma fé novinha em fúria conseguiu construir uma base intelectual tão forte, mas tão forte, para não só se defender, mas para crescer e, no fim das contas, moldar o pensamento ocidental por séculos? Isso tudo num mundo que era dominado pela filosofia greco-romana, né? Como eles fizeram isso? Beleza, o nosso caminho aqui vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver como essa nova filosofia nasceu. Depois, vamos dar uma olhada nesse encontro, que às vezes era bem tenso, entre fé e razão. Daí, a gente vai focar na figura gigantesca de Agostinho, ver as respostas que ele deu para umas perguntas bem cabeludas e, para fechar, entender o legado que tudo isso deixou para a gente. Então, vamos lá. Parte 1. Nasce uma nova filosofia. É super importante entender que a patrística não surgiu do nada, sabe? Ela foi uma resposta, e uma resposta bem direta e urgente às necessidades daquele tempo. Era um período de muita, mas muita transformação cultural e religiosa. Para a gente sacar a importância disso, é só olhar para a linha do tempo. A patrística está bem ali, ocupando um espaço que é tipo crucial. Ela funciona exatamente como uma ponte intelectual. De um lado, ela está pegando a filosofia clássica, preservando e dando uma nova cara para ela, bem na época da queda de Roma. E do outro, ela está passando essas ideias para frente, para a Idade Média que estava batendo na porta. Então, o ponto central é esse aqui, ó. O cristianismo não era só um monte de rituais. Era uma visão de mundo completamente nova que precisava se explicar, se justificar. Pensa bem, para sobreviver e crescer no meio de gigantes como o estoicismo, epicurismo, platonismo, a nova fé precisava de uma base sólida, conceitual, precisava ter respostas lógicas para as críticas e, principalmente, um jeito de explicar suas crenças numa linguagem que a galera intelectual da época pudesse, no mínimo, entender e respeitar. Beleza. Segunda parte. A fé encontra a razão. E olha, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes de verdade. Porque a pergunta era: como é que se concilia uma coisa, a revelação divina, com outra totalmente diferente, a lógica da filosofia pagã? E a resposta não foi fácil, não. De cara, não teve consenso nenhum. De um lado, tinha uma galera, os apologistas gregos, os defensores da fé, que olhavam para a filosofia, especialmente a de Platão, e pensavam: opa, isso aqui é uma ferramenta ótima. Para eles, a filosofia grega era tipo uma preparação para o evangelho. Cristo seria o Logos, a razão suprema que os filósofos gregos tanto procuravam. Mas, do outro lado, tinha o pessoal de Roma, os apologistas latinos. Eles eram bem mais desconfiados, sabe? Chegavam a perguntar: peraí, o que Atenas tem a ver com Jerusalém? O medo deles era que essa filosofia pagã pudesse desviar os fiéis e contaminar a pureza da fé. E antes mesmo dos pais da igreja, um cara chamado Filon de Alexandria, que era um filósofo judeu, já estava meio que fazendo essa ponte. Ele foi um pioneiro. O primeiro a pegar aquela teoria famosa de Platão dos dois mundos, sabe? O mundo material, imperfeito, e o mundo das ideias, perfeito, e conectar isso com as escrituras. Para Filon, o tal do Logos dos gregos era a própria vontade de Deus se manifestando. Só que ele deixou uma coisa bem clara. A razão ajuda, sim, mas a fé vem primeiro. A fé é que manda. E esse modelo que ele criou, nossa, influenciou demais os pensadores cristãos que vieram depois. Então, no meio de todo esse debate, de toda essa discussão, surge ele. A figura que ia simplesmente definir o rumo do pensamento no Ocidente por, 1000 anos. Agostinho de Hipona. Essa pintura famosa aí do Philippe de Champagne, ela resume perfeitamente o projeto de vida do Agostinho. Dá uma olhada. O coração pegando fogo, isso é a fé apaixonada, aquela busca interna, sabe? Até angustiada por Deus. E a pena na mão é a razão, o intelecto afiado, a necessidade de colocar essa fé no papel de um jeito lógico, filosófico. Para ele, não tinha contradição nenhuma entre os dois. Pelo contrário, era uma parceria fundamental. E essa frase dele aqui, olha, ela resume tudo. Creio para entender e entendo para crer. O que ele quer dizer com isso? Que a fé não cancela a razão de jeito nenhum. É o contrário. A fé é o ponto de partida, é a luz que ilumina o caminho do intelecto. A revelação te dá umas verdades e aí a razão vai lá para explorar, para entender melhor. E quanto mais a gente entende,
mais a nossa fé se fortalece. É um ciclo que se alimenta, sabe? Uma coisa leva a outra. E uma das maiores, se não a maior inovação de Agostinho, foi ter mudado o foco da filosofia. Antes, todo mundo olhava para o universo, para o cosmos. Ele não. Ele virou o holofote para dentro, para o indivíduo. Ele começou a explorar a alma humana de um jeito que ninguém nunca tinha feito. É com ele que nasce essa ideia de interioridade, essa noção de que cada um de nós tem uma consciência única, individual, que sofre, que erra, que busca a verdade. Essa invenção do eu interior, gente, foi uma revolução. Definiu a psicologia e o nosso jeito de pensar até hoje. Entrando na quarta parte, as respostas de Agostinho. Porque ele não se contentou só em juntar fé e razão, não. Ele usou essa combinação poderosa para encarar de frente alguns dos maiores problemas filosóficos e teológicos que existiam. E a grande pergunta era uma que incomoda até hoje. Se Deus é todo-poderoso e totalmente bom, de onde é que vem o mal? A resposta de Agostinho para isso é de uma simplicidade genial. Ele diz o seguinte: o mal não é uma coisa, não é uma força que existe por si só. O mal é, na verdade, a ausência do bem. Pensa na escuridão. Ela nada mais é do que a ausência de luz. É a mesma lógica. Deus não criou o mal. O mal aparece quando alguma coisa se corrompe, se afasta da sua natureza original, que é boa. E ele ainda quebra essa ideia em 3 tipos. Primeiro, tem o mal metafísico, que é basicamente a imperfeição natural de tudo que foi criado, né? Nada é tão perfeito quanto Deus. Depois tem o mal físico, tipo doenças, desastres, que ele via como a consequência do estado de queda da humanidade. Mas o mais importante de todos, para ele, é o mal moral, ou seja, o pecado. E é aí que a gente entra na questão da vontade humana. A lógica dele é a seguinte: a nossa razão sabe o que é o bem, ela consegue enxergar. Mas quem decide, quem escolhe é a vontade. E aí que mora o perigo. Segundo Agostinho, a nossa vontade, apesar de ser livre, ela foi meio que contaminada pelo pecado original. Então, se deixar por conta dela, a tendência é escolher coisas menores, se voltar para o amor próprio. A única forma de redirecionar essa vontade para o bem maior, para Deus, seria com a ajuda da graça divina. E toda essa tensão se reflete na visão que ele tem da história. Agostinho imaginava a humanidade toda dividida em 2 cidades simbólicas, que estão sempre em conflito. De um lado, a cidade terrena, que é movida pelo amor a si mesmo, pela busca de poder. Do outro, a cidade celeste, que é movida pelo amor a Deus e pela busca do bem. Para ele, a nossa vida aqui é como uma viagem, uma peregrinação, e nessa viagem, cada um tem que escolher de qual cidade quer fazer parte. Chegamos na nossa última parte, o legado da patrística. Tá, e daí? Qual foi o impacto de tudo isso no fim das contas? A resposta curta é gigantesco. A patrística não foi só mais um capítulo no livro da história da filosofia, não. Ela foi literalmente a pedra fundamental sobre a qual toda a civilização da Idade Média no Ocidente foi construída. O legado é imenso, de verdade. A patrística, com o Agostinho como seu grande nome, estabeleceu as ideias que dominaram o pensamento por séculos. Todas aquelas discussões sobre a natureza de Deus, sobre o pecado, a graça, o livre-arbítrio, foram eles que deram as cartas, que definiram os termos do debate. E aquela ideia da interioridade, do eu interior, plantou a semente do que a gente entende hoje como indivíduo. Para se ter uma noção, por quase 1000 anos, ser filósofo no Ocidente era basicamente conversar com as ideias de Agostinho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. Essa tensão entre fé e razão, a busca pela verdade dentro de nós, a briga para entender o problema do mal e a nossa liberdade para escolher. Será que esses debates, que começaram lá atrás, há quase 2000 anos, não continuam ecoando até hoje, na nossa cultura, na política e até nas nossas vidas pessoais? A verdade é que aquela ponte que eles construíram, a gente continua atravessando ela todos os dias.